você tem diabetes ou conhece alguém que tem e não sabe o que essa doença é, segue o vídeo até o final que eu vou te explicar direitinho e você vai sair sabendo tudo. Fala galera, professor Igor Mendes aqui. Vamos falar agora sobre a diabetes, o diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, né? Para você que não conhece, é uma doença que está efetivamente nas nossas vidas. Todos os dias a gente encontra com milhares de pessoas que são diabéticas e muitas vezes nem sabem, tá? Então é uma doença muito importante, é uma doença que a gente tem que saber lidar, tá? E tem uma coisa tão importante quanto o diabetes mellitus. É você clicar no botãozinho de se inscrever, galera, tá? Faz esse favor, se inscreve aqui no canal, tá? Para você acompanhar todos os vídeos que nós vamos lançar no decorrer dessas semanas, tá? Hoje é um vídeo exclusivo, é um vídeo muito importante sobre o diabetes, mas nós vamos lançar outros também mais à frente. Você se inscrever, não esquece de ativar o sininho, né? Para acompanhar esses vídeos. Inclusive, tem um vídeo já no final de surpresa lá que dá continuidade a essa aula de hoje, que eu falo, inclusive, se tem cura para diabetes ou não. Tá? E tem muitos mitos que vão ser quebrados também nesse vídeo de hoje e no próximo vídeo que eu vou deixar lá na descrição para vocês já no final, beleza? Então já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like que é muito importante pra gente. Você não tá fazendo nada aqui assistindo o vídeo, já clica no botãozinho ali, não vai perder tempo nenhum, beleza? E deixa lá nos comentários também uma opinião de tema, opinião de vídeo que vocês queiram que eu gravo para vocês sem problema nenhum. Tá bom? Então bora lá para saber sobre diabetes. Apesar das semelhanças, o diabetes tipo 1 e tipo 2 são doenças totalmente diferentes, né? A gente vai entender a partir de agora quais são as diferenças entre esses dois tipos de diabetes, né? O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes é uma doença crônica que vai afetar a maneira como o corpo utiliza a glicose contida nos alimentos, né? Todo alimento que a gente come, todo alimento tem glicose e também é conhecido muito como açúcar, né, do sangue. A gente costuma falar assim, de uma forma mais popular, que o açúcar no sangue é que causa diabetes. Esse açúcar no sangue é chamado de glicose, de uma forma mais efetiva. Isso ocorre, esse excesso de glicose no sangue, devido à falta de insulina, obviamente, que é um hormônio, tá, que é produzido pelo pâncreas, que é uma glândulazinha que fica atrás do estômago, que é responsável, tá, a insulina de uma forma geral, a levar as células de glicose até as células para elas terem o processo de energia celular. Como as pessoas com diabetes não conseguem produzir essas quantidades suficientes para transformar e levar a glicose para dentro de muitas células do corpo, consequentemente ocorre uma diminuição da geração de energia celular, né, nessas células de uma forma geral. Devido à falta ou à escassez de insulina, devido à falta ou diminuição de insulina, a glicose não é capaz de entrar na célula sem esse hormônio. E aí como que acontece? Acaba ficando presa na corrente sanguínea, que vai levar um quadro de hiperglicemia. Olha lá o termo, hiperglicemia. Glicemia em excesso, em grande quantidade. Tá? Ou popularmente chamado como excesso de açúcar no sangue, né? E a gente tem dois tipos de diabetes específicos, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, né? Que apesar dos nomes de só mudar de 1 para 2, são doenças totalmente diferentes, né? Que só possuem duas coisas em comum: a deficiência na produção de insulina e o excesso de glicose no sangue. Porém, contudo, entretanto, como a gente vai ver logo em seguida, aquilo que eu estou falando, as razões é que vão diferenciar. Vamos lá. A principal diferença entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2 é que o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, ou seja, o seu corpo, né, faz com que o pâncreas pare de produzir insulina, né, que vai fazer com que o pâncreas pare de produzir insulina, isso de uma forma definitiva. Não vai produzir insulina nunca mais, pelo menos até hoje em dia na saúde. É verdade. No diabetes tipo 2, o pâncreas ainda produz insulina, mas além de ser insuficiente, uma quantidade muito pequenininha, ela não pode ser plenamente metabolizada, ela não vai ser utilizada de uma forma plena pelo organismo. Decorrência, assim, como culpa da resistência de insulina, essa insulina fica resistente, que ocorre nos órgãos e músculos, né, de uma forma geral. Ou seja, a principal diferença entre os dois tipos de diabetes
é a causa da doença. O diabetes tipo 1 é uma doença, tá, de origem autoimune, como eu falei para vocês, onde os anticorpos da própria pessoa vão agredir as células que são responsáveis, né, pela produção de insulina. Que mais para frente eu falo o nome direitinho para vocês. Normalmente isso acontece na infância ou na adolescência, tá? Então diabetes tipo 1 normalmente já é visível ou quando a criança nasce ou já na adolescência, na infância, tá? Então por isso também é chamado de diabetes juvenil em alguns locais, né? Algumas pessoas costumam falar de diabetes juvenil. No caso da diabetes tipo 2, há uma enorme influência genética. E aí vai ser agravada pela obesidade, sedentarismo, hábitos de vida de uma forma geral, né? Hábitos não saudáveis como fumar, beber em excesso, não praticar atividade física, isso tudo vai influenciar a você desenvolver a diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, que eu vou deixar o link da SBD aqui embaixo na descrição também, para vocês acessarem, tá, e terem conhecimento, os casos de diabetes representam entre 5 a 10% do total de casos de diabetes. Ou seja, o diabetes tipo 1 é muito menor do que o diabetes tipo 2. É só de 5 a 10% de todos os casos. Então a gente tem muito mais diabetes desenvolvidas por falta de atividade física, por estilo de vida, por fatores genéticos, do que realmente essa diabetes juvenil, né, que eu falei para vocês anteriormente. Outro ponto muito importante do diabetes tipo 1 é que a doença costuma aparecer na infância, mas também pode ser diagnosticada já na adolescência ou na fase adulta realmente, tá? Que é muito menos comum, mas normalmente ela aparece na fase infância. Isso é ao contrário da diabetes tipo 2, tá? O diabetes tipo 1 não ocorre devido ao seu estilo de vida, né? Também. Ele acontece, é um defeito no sistema. A pessoa nasce com um defeito de fábrica, vamos colocar dessa forma assim, né? Nasce com uma célula de fábrica, com um defeito de fábrica. E aí seus anticorpos, eles vão atacar as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina, que a gente chama que são as células de Leydig, né? Que a gente costuma falar. E isso, não existe cura para o diabetes tipo 1, né? Por quê? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, a gente não tem a cura para esse tipo de diabetes ainda. É por isso que a gente precisa controlar a glicemia. Então, por isso também as pessoas com diabetes tipo 1 necessitam de injeções diárias de insulina, né? Para repor essa falta de insulina, com o objetivo de controle, obviamente, da glicemia no seu corpo, além de algumas outras medidas, tá, preventivas, como controle de alimentação, controle de exercício físico, medicamentos, levar uma vida mais saudável. Então isso tudo auxilia no controle da glicemia na corrente sanguínea. Quais são os sintomas principais de diabetes tipo 1? Vamos ver agora. Excesso de urina, tá? Sede constante, perda de peso, aumento da fome, isso tudo são sintomas da diabetes tipo 1. Cansaço em excesso. Se a gente conseguir observar uma pessoa que apresente esses sintomas, a gente já vai conseguir determinar basicamente, junto com os exames específicos, né, que é a curva glicêmica, a verificação de glicemia, a gente consegue verificar que a pessoa tem pelo menos o diabetes. Só não sabe determinar se é tipo 1 ou tipo 2. O que é diabetes tipo 2, galera? O que a gente consegue entender? O diabetes tipo 2 não é uma doença autoimune, tá? É uma doença crônica, tá? Tanto que a diabetes, de uma forma geral, a gente consegue identificar como uma doença crônica não transmissível, junto com a hipertensão, junto com algumas outras patologias. É uma doença crônica que pode ter origem genética, mas que na maioria de seus casos, assim, sendo bem sincero, está muito relacionado ao estilo de vida da pessoa, né? Se a pessoa fuma, se a pessoa bebe, não tem problema comer um lanchinho de vez em quando, um fast food, né? Não tem problema. Agora o problema é ser recorrente essa prática, não realizar atividade física, fumar pra caramba, final de semana tomar aquelas bebidinhas agradáveis, né? Isso daí, realizando essas atividades rotineiramente, você tem uma propensão muito alta a desenvolver diabetes tipo 2. Esse tipo de diabetes, representa quase 90% dos casos de diabetes.
E é uma doença que vem aumentando muito em todos esses últimos anos, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Tá? Isso devido também à alteração do nosso estilo de vida. Nossa vida está muito rápida, muito corrida. A gente não tem como se alimentar de forma adequada. E aí junta-se, tá, os fatores do sedentarismo, né? E assim, é uma doença assintomática. O diabetes tipo 2, você, no início da doença, é totalmente assintomático. Eu tenho certeza que muita gente tem diabetes tipo 2 e nem sabe que vai ter. E isso, de uma forma geral, aumenta o risco da doença. Por quê, professor? Porque vai impedir que as pessoas tomem as medidas necessárias para tratar a doença antes que ela se torne descompensada. O problema não é só ter diabetes, nem tipo 1, nem tipo 2. O principal problema é quando ela descompensa, quando os valores não conseguem ser controlados. Isso costuma ocorrer após alguns anos, né, da pessoa começar a desenvolver a doença. Então ela vai ficar algum tempo sem nem saber. Então se ela não tiver uma rotina de verificação de exames, de check-up, ela não vai saber que tem diabetes. E isso vai acometer alguns problemas durante alguns anos. No caso de diabetes tipo 2, né, no começo, o pâncreas até produz uma certa insulina com uma quantidade relativamente alta, né, tentando compensar, tentando vencer essa dificuldade que o hormônio encontra para agir nas células, né, de uma forma geral. Ele vai produzir mais insulina do que deveria. Só que chega um momento que o pâncreas também não consegue manter esse ritmo, né? E aí ele realmente vai ter como uma função de voltar à sua produção normal, né? Porque ele não consegue mais produzir insulina numa quantidade muito alta. Mas depois de algum tempo, de uma forma geral, ele mantém essa produção, mas depois de algum tempo produzindo essa quantidade excessiva de insulina, o pâncreas vai entrar numa espécie de, como que eu posso dizer, estafa, ele vai ficar cansado, estafado, né? Não vai conseguir produzir aquela mesma quantidade excessiva e a quantidade suficiente de insulina para metabolizar a glicose. Esse fato, essa questão da diabetes tipo 2, se deve assim, ela existe por uma condição chamada resistência à insulina, que ocorre tanto em pessoas com diabetes como em pessoas que possuem síndrome metabólica, né? Acontece nos dois casos de uma forma geral. Pessoas que desenvolvem resistência à insulina têm a capacidade reduzida, bem diminuída, de utilizar a glicose disponível. E aí ela obriga o pâncreas a produzir ainda mais insulina. Uma vez que a insulina disponível não é utilizada ou não pode ser aproveitada pelo próprio organismo, esse fato, né, do corpo não aproveitar a insulina acaba resultando numa hiperglicemia. A maneira correta, né, sempre, de se avaliar a presença de hiperglicemia é através do exame de glicemia. Olha como é difícil o nome, ó, é bem difícil. Não! É um examezinho que vai se furar o dedo, né, e verificar a quantidade de açúcar no sangue, ou seja, a quantidade de glicose que você tem na corrente sanguínea. Na verdade, como eu já disse, a principal causa é a alteração no estilo de vida, principalmente devido à dieta inadequada e sedentarismo. Obviamente que a obesidade também é um fator muito importante a ser considerado, né? A obesidade, de uma forma geral, pode acarretar algumas doenças importantes, como a própria diabetes tipo 2. E aí esse excesso de gordura em alguns órgãos que a obesidade traz, que pode causar resistência à insulina. Então esse excesso de gordura não é um fator muito bom, né, para nós avaliarmos dentro do papel que pode causar uma diabetes. Isso daí já foi constatado, né, que o excesso de gordura corporal está diretamente ligado a várias doenças metabólicas, como por exemplo, hipertensão, síndrome metabólica e propriamente diabetes tipo 2. Por isso, gente, é tão importante a presença de um nutricionista que vai te orientar, tá? O paciente vai orientar você com o seu sobrepeso, ou na obesidade, a se alimentar de forma mais correta, ou até mesmo o diabético, né? Porque a gente pensa que o diabético não pode comer açúcar, porque a gente pensa que o açúcar é o principal problema do diabético. E na verdade ele não pode comer, por exemplo, excesso de carboidrato, que
traz um excesso de glicose na corrente sanguínea. E aí o nutricionista vai avaliar a sua dieta e prescrever, tá, adequadamente. Inclusive, galera, assim, para quem tem familiares diabéticos, para quem tem que é diabético e está assistindo esse vídeo agora, eu fiz um curso um tempo atrás com um amigo meu, um colega meu, muito bom o curso, e ele me deu uns livros, né, assim, inclusive tem um livro que fala tudo sobre diabetes. E ele fala também sobre receitas para diabético, que é uma coisa que eu achei fenomenal. A gente costuma falar, gente, diabético não pode comer açúcar, diabético não pode comer isso. Então o que diabético vai comer, meu Deus do céu? Né? Ele não pode comer nada que é normal. Tá? Então, além disso, assim, e é um curso bem baratinho, a gente gasta dinheiro com tanta besteira, né? E é um curso bem baratinho que eu vou deixar, inclusive, aqui na descrição, que ele não dá só esse livro, né? Ele dá um livro falando tudo sobre diabetes, tem outros livros, manual diabético, valores de glicemia, isso tudo é muito legal, vou deixar aqui na descrição. Da mesma forma que o nutricionista vai passar um plano de alimentar, tem que ter um plano de exercício físico implementado também. Quais são os sintomas do diabetes tipo 2? Excesso de sede, grande quantidade de urina, fome em excesso, perda de peso. Olha só que interessante, a gente acha que é o contrário, né? Fome em excesso, perda de peso, fadiga, visão embaçada, e ainda tem alguns riscos, gente, que diabetes tipo 2 traz, como por exemplo a hiperglicemia, né? Se sua diabetes tipo 2 não for tratada, equilibrada, bem compensada, que a gente pode falar, ela pode trazer uma série de danos absurdos, né? Assim, e essa 2000 anos depois. Essa doença descompensada significa que ela avançou, né? E os sintomas já podem começar a aparecer de uma hora para outra. Eu vou falar alguns riscos aqui que a diabetes tipo 2 tem, claro, caso não tratado ou descompensada, tá? Primeiro, se não for tratada, obviamente já vai ter a hiperglicemia, pode ter desmaios, infecções, problemas cardíacos, que aí entra o quê? Infarto, angina, pode ter um AVC, né, que é o famoso derrame, né, que a gente chama hoje em dia de AVE ou AVC. Problema na visão te levando até a ficar cego, dependendo da situação. Nefropatia e insuficiência renal, que são problemas no rim, né? Você pode perder a função renal, parar de funcionar o seu rim. Pé diabético, que é uma lesão, que a diabetes por si, ela atrapalha o processo de regeneração celular. Ela implica muito nesse processo de recuperação celular. E aí vamos supor, o paciente é diabético, está descompensado, excesso de glicose na corrente sanguínea, ela vai diminuir o lúmen do vaso, né? Se a gente tem, isso principalmente é uma função periférica, nas mãos, nos pés principalmente. Se a gente tem excesso de glicose na corrente sanguínea, vamos imaginar que o lúmen do seu vaso é desse tamanho. Com excesso de glicose na corrente sanguínea, ele faz assim, ó, diminui de tamanho. Ele era desse tamanho e passou a ser desse tamanho. E isso vai impedir que leve substâncias adequadas para regenerar esse tecido. E cada vez pode levar a necrose, tudo, e até amputação. Então, o pé diabético é uma aula que eu vou dar, um vídeo que eu vou gravar. Eu estou criando uma playlist só sobre diabetes. Então, essa primeira aula é para explicar a diferença entre um e outro. A próxima aula, como eu falei para vocês, que eu vou deixar o link na descrição também e no card final aqui do vídeo, eu já vou deixar a aula tipo aula 2, né? Que eu falo sobre a cura da diabetes tipo 2. É a diabetes mais agressiva e tem cura, galera. Ela tem cura, você pode achar que não, mas ela tem cura. Esse mito de que diabetes tipo 2 não tem cura é balela, e eu vou explicar para vocês no tipo 2, lá no vídeo 2, aliás. Quais são os tratamentos para diabetes tipo 2? Primeiro, medicamentos. Segundo, exercício. Terceiro, dieta, que foi basicamente parecido com a tipo 1. Porém, a tipo 2 tem uma cirurgia para correção da diabetes tipo 2. Tá? Que é muito parecida com a cirurgia bariátrica, é a cirurgia metabólica, beleza? Para quem tem curiosidade de saber, como eu já disse, vá lá no vídeo, no próximo vídeo, mas assista esse até o final, tá? E depois vá lá até o próximo vídeo para você entender o que é a cirurgia metabólica de uma forma geral. Quais os valores normais e como que eu sei se eu sou diabético ou não? Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, os valores normais de uma pessoa em jejum
não podem ultrapassar 100 mg por decilitro. E 2 horas após sua alimentação, não pode ultrapassar 140 mg por decilitro. Esses valores alterados já te dão uma sobressalência, já te dão um indicativo de que você tem alguma alteração metabólica, né? Alteração no organismo. Outra situação depois disso você vai ter que repetir o exame, e o ideal é que faça uma curva glicêmica, né? Vai ser solicitado para você realizar uma curva glicêmica. O que é isso? E você vai lá de manhã em jejum, no local, tá? No laboratório, eles vão colher o seu exame, o seu sangue, para analisar o valor da glicemia em jejum. Vão lhe dar um líquidozinho doce pra caramba, que você vai tomar esse líquido, tá? Vai tomar tudinho, guti-guti, uma garrafinha, e 2 horas depois vai ser avaliado a sua glicose novamente, vai ser colhido mais um sangue seu para fazer um comparativo. A gente verificando dentro da curva glicêmica que os valores estão totalmente alterados, você vai ser diagnosticado com diabetes tipo 1, tipo 2, enfim, depende muito da situação, como a gente já explicou anteriormente no vídeo. Obrigado, galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição e no card aqui ao lado, para você assistir sobre a cura da diabetes tipo 2. Tranquilo? Vou deixar o link aqui na descrição também daquele curso que eu falei para vocês, dos livros sobre diabetes tipo 2, que são fenomenais, são muito interessantes. Valeu? Deixa um comentário ali embaixo, #DM, #aprendi, tá? Deixa nos comentários também sugestões de vídeos que a gente vai desenvolvendo e vai lançando para vocês aos pouquinhos. Então, forte abraço, beijão, até mais!